Transformada discreta de Fourier, parte 10. Definindo as janelas matematicamente. Conhecidas algumas janelas, vamos ver as funções que as descrevem. Assumindo um sinal com n maiúsculo amostras indexadas por n minúsculo, sendo este n minúsculo dentro do intervalo de 0 até n menos 1, e a janela definida como uma sequência ômega-n, a transformada discreta de Fourier é calculada com o produto do sinal original com a janela, ou seja, a transformada vai passar a ser calculada desta maneira aqui. Em destaque aqui em azul está a janela. Se a gente retirar isso daqui, a gente tem a definição da transformada discreta de Fourier. A nova transformada a gente está chamando aqui de x de ômega, dizendo que é uma transformada já com a inclusão da janela. Conhecendo a expressão ômega-n para algumas janelas. Começando com a janela retangular, que é a que a gente já está usando de forma despercebida. Esta janela é igual a 1 para qualquer valor de n, de 0 até n menos 1. Se nós voltarmos lá na definição da transformada e substituir aqui a parte de destaque por 1, que era o que a gente já fazia, a gente volta aqui para a definição da transformada discreta de Fourier. Por isso que a gente já estava usando a janela sem perceber, porque a função dela é definida como 1. De fato, a função janela unitária ela é simplesmente 1 dentro do intervalo das amostras. A janela triangular tem essa expressão, é a função de um triângulo, parte da subida e parte da descida, equação da reta. Nós temos aqui para esse intervalo de n e também para este intervalo de n. Janela Henning tem essa definição aqui, o nosso ômega-n é igual a tudo isso daqui, também dentro do intervalo das amostras. A janela Hamming tem essa expressão, também uma sequência, também para o intervalo das amostras. Plotando a transformada discreta de Fourier das janelas, então aqui nós temos a magnitude das sequências que descrevem as janelas, nós temos este comportamento aqui, para retangular, para Hamming, para triangular e para Henning. O que a gente consegue observar aqui? Olhando a retangular, que é o que a gente já estava usando. Ela tem aquele comportamento da função sinc, que é o que a gente realmente já sabia de antemão. A transformada discreta da função janela, da função rect, é o sinc, que é isso daqui. Aqui vem a definição. Isso daqui é o lóbulo principal, esse daqui são os lóbulos laterais. O que a gente observa aqui? O lóbulo principal está aqui e os lóbulos laterais têm uma certa amplitude, um certo comportamento. Se olharmos já a próxima, a Hamming, a gente vê nessa região dos lóbulos laterais aqui, já são, dá para as 3 janelas inclusive, já são bem menores, então a gente vê aqui que o comportamento das janelas Hamming, triangular e Henning são bem menores, ou seja, o efeito de uma componente nas componentes laterais será muito menor quando a gente utiliza essas janelas aqui, ao invés da janela retangular. Se a gente tivesse que multiplicar, por exemplo, nessa frequência, usando a janela retangular seria essa amplitude, e usando as demais janelas seria uma amplitude bem baixa aqui. Por outro lado, o que nós temos? Primeiro, uma redução aqui na componente 0. Se a gente aplicar uma janela, a componente 0 fica reduzida, e a gente vai ter que saber quando usar uma janela dessa. E também aqui a largura que essa janela tem. Essa daqui é mais estreita, ela cai aqui mais rapidamente, enquanto essa daqui ela é mais larga, começa a cair somente aqui. Nesta região, portanto, essas janelas aqui têm um efeito bem maior. Mas isso geralmente não é um problema, porque a frequência de amostragem aqui geralmente é alta, de modo que essa largura aqui não seja um problema quando a gente utiliza janelas em processamento de sinais. O mais grave realmente são as amplitudes que tem nos lóbulos laterais aqui. Quanto mais baixo o fundais aqui, melhor é a utilização da janela. Olhando este mesmo gráfico em escala logarítmica, aí a gente consegue perceber aqui na região próxima do zero ali qual realmente atenua mais. Se eu voltar aqui o slide, voltando o slide, então aqui fica difícil visualizar qual está mais baixa, qual é de fato a amplitude. Solução, vamos plotar isso na escala logarítmica, que é isso daqui. A gente consegue ver agora aqui novamente a retangular e as demais janelas. De fato, a retangular aqui é a que apresenta menor atenuação comparadas com as demais. Essa daqui, linha sólida aqui, que é a Henning, parece de fato que é a melhor, a que atenua mais as componentes laterais. Usando a janela Henning, digamos, pegando um valor qualquer aqui, a gente vê que, vamos por aqui, ela teria um menor valor
de efeito nas componentes laterais. Janela Henning, portanto, seria uma boa opção. Novamente, em destaque aqui a largura que você tem no lóbulo principal. No lóbulo principal da retangular ele é bem estreito, enquanto que a largura aqui do lóbulo principal das demais é bem largo. Mas, novamente, uma vez que a frequência de amostragem é bem alta, essa largura aqui não será um problema. Vamos dar uma olhada agora, voltando àquele seno com 3,4 ciclos, que nós vimos em um dos vídeos anteriores. Aqui está o seno com 3,4 ciclos. Usando a janela retangular, nós tínhamos um certo espectro. Se a gente usar agora a janela Henning, este sinal aqui, pontilhado, passa a ser esse daqui. Aqui está a função que descreve a janela, essa linha sólida mais clara aqui. Portanto, o seno passa a ter esse comportamento. Reparem que, por exemplo, essas componentes aqui, essas amostras que eram próximas de 1, baixaram bastante aqui devido ao produto do sinal com a janela. Ficou bem baixo aqui. Ou seja, você modificou as amostras, isso é natural, para ter uma redução na dispersão. O x de n aqui está indicando que é o sinal de 3,4 ciclos vezes a função que descreve a janela Henning, que acabamos de ver aí em um dos slides anteriores. O resultado vai ser essa linha traseira pontilhada aqui. Este vai ser o nosso sinal que a gente vai calcular transformada discreta de Fourier, e não mais o sinal original. Agora a gente calcula o resultado do produto do sinal original com a janela. O que a gente ganha com isso? Aqui mostra o ganho que nós temos. Na linha mais clara aqui é a janela retangular. Então a gente tinha essa dispersão aqui. E utilizando a janela Henning, a gente vê que a dispersão ficou um pouco abaixo. Se a gente pegar, principalmente nesse intervalo aqui, fica bem claro que a janela Henning tem um ganho em relação à redução da dispersão. A gente vê aqui, usando a janela retangular, essas componentes laterais aqui teriam esse efeito, enquanto que com a janela Henning a gente vê que afunda rapidamente aqui, que é o que a gente espera, que interfira menos nas componentes laterais. Tem o ganho de redução de amplitude aqui, natural lá da curva que a gente viu das janelas, mas o mais importante de fato é nas laterais aqui também. Então a gente vê aqui que a componente x de 1, voltando naquele contexto, calculei x maiúsculo de 1, encontrei esse valor, não era esperado. Esse valor aqui é bem mais próximo do zero, ou seja, já é uma proximidade mais fiel do sinal real. Aqui termina este vídeo.